Graça e paz, amém, irmãos? Bom dia a todos. Eu estou aqui para compartilhar com você a respeito, continuar falando com você a respeito de fé. Eu quero dizer para você que a sua fé, meu querido, ela pode ser pequena ou pode ser grande. Eu quero dar dois exemplos para você, um exemplo de uma fé pequena e um exemplo de uma fé grande. Está aqui em Mateus capítulo 14 e também no capítulo 15. O primeiro exemplo é de uma fé pequena. Eu quero dar esse exemplo com o apóstolo Pedro, com o discípulo Pedro. Jesus começou a andar sobre as águas, está aqui em Mateus capítulo 14, e Jesus anda sobre as águas e Pedro vendo ele fala assim, se é o Senhor mesmo, me manda que eu vá até aí. E Jesus falou, vem Pedro. Aí Pedro, ele foi ao encontro de Jesus, ele começou a andar sobre as águas, mas aí a Bíblia diz que no versículo 30, olha o que diz, sentindo o vento forte, Pedro teve medo e começou a ir para o fundo e disse, Senhor, socorre-me. Aí Jesus respondeu para ele, o quê? Jesus foi, resgatou ele, tirou ele, pegou ele pela mão e falou assim, ô homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só, irmãos, Pedro, um discípulo, Pedro andava com Jesus, mas era um homem que tinha uma fé pequena. Olha que coisa interessante. Quer dizer, o que define então a minha fé, se ela é pequena ou não, não é se eu sou um discípulo de Jesus, não é se eu sou uma pessoa que tem uma proximidade com Jesus, não é isso. Olha o que aconteceu com Pedro, ele sentiu o vento forte. O que define a sua fé, se ela é pequena ou grande, se ela é pequena, principalmente se ela é pequena, é o vento forte. Ou seja, é as circunstâncias ao seu redor que determina se a sua fé é grande ou se a sua fé é pequena. E no caso aqui de Pedro, ele teve uma fé pequena. Por quê? Porque veio o vento, ele sentiu o vento e teve medo. Fé pequena é porque você, diante das circunstâncias, você não toma a atitude que deveria tomar. Pedro aqui teve medo. Mas, irmãos, Pedro teve uma fé pequena, mas deixa eu te falar uma coisa de uma pessoa que teve uma fé grande. Aqui em Mateus capítulo 15, conta a história de uma mulher. Ela estava com um problema com a sua filha estava terrivelmente endemoniada, e essa mulher, conta-se aqui na Bíblia, a partir do versículo 21, que esta mulher, olha só, ela era da região de Tiro e Sidom. Essa mulher era uma mulher cananeia. Deixa eu te falar uma coisa, vamos ver a história dela? Olha só, ela era da região de Tiro e Sidom, era uma mulher cananeia, e ela chegou até Jesus e gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clamava, olha só, essa mulher clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha só o que aconteceu. Os discípulos ficaram falando para Jesus assim, Jesus, despede ela. Manda essa mulher embora, ela está gritando aí toda hora, manda ela embora. Aí Jesus falou o que para os discípulos? Olha, eu vim senão, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que aí, quando ele falou isso, a mulher foi e se aproximou dele e o adorou. Olha só, adorou Jesus. Só que aí quando ela começou a adorar, sabe o que Jesus falou para ela? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, olha que situação adversa, olha que circunstância terrível dessa mulher. Precisando de ajuda, a situação dela era desesperadora, e ela vai até a fonte, que é Jesus, mas aí, olha o que Jesus responde para ela, não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo ou dá-lo aos cachorrinhos. Não é bom, Jesus falou isso para ela, não é bom. Qual foi a resposta dela? É a chave que determinou que essa mulher, ela não tem uma fé pequena, mas uma fé grande. Olha a resposta dela. Ela respondeu, sim, Senhor. Olha o que ela falou, sim, Senhor. Ela concordou com tudo que Jesus falou. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus falou o que para ela? Mulher, grande é a sua fé. E vai e seja feito contigo como tu desejas. Olha, essa mulher cananeia é um exemplo de uma pessoa que tem uma fé grande. Pastor, mas a fé grande, então, ela não é a fé,
pequena ou grande não é determinada se eu sou um discípulo de Jesus, se eu tenho 100 anos de igreja, se eu estou muito tempo na igreja, se eu estou muito próximo de Jesus. Não é algo que você conquista assim no seu dia a dia, a fé é grande ou fé é pequena. Deixa eu te falar uma coisa muito, muito importante nesse dia. O que determina fé grande ou uma fé pequena é simplesmente a sua atitude diante de uma circunstância, diante de um momento difícil na sua vida. Por que isso, pastor? Porque diante de uma dificuldade, de um momento difícil, você tira os olhos de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava andando sobre as águas, ele estava indo bem, ele estava andando sobre as águas, mas de repente veio o vento forte, o vento, ele sentiu, irmãos, já estava ventando antes. Se você ver o contexto ali de Jesus e Pedro, já havia ondas fortes. O texto diz que havia ondas fortes, quer dizer, já havia um vento forte. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, já havia vento, e vento forte. Como que ele se assustou com o vento? O problema de assustar com o vento é que ele tirou os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, a sua fé se torna pouca. A mulher cananeia enfrentou, ela era estrangeira, porque ela era de Canané, Tiro ou Sidom, ela era estrangeira, ela teve que aguentar os discípulos importunando Jesus para mandar ela embora. Depois ela teve que aguentar a resposta de Jesus para ela, mas quanto mais as circunstâncias apertavam ela, se tornavam mais difícil, ela começou clamando e terminou adorando. Essa é a prova da sua grande fé. Começa clamando e termina adorando. Não importa a circunstância, não importa o momento. Clame ao Senhor, adore o Senhor, olhe para Jesus e Ele te dará a vitória. Amém, queridos? Tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo.